Alô? Tá. Mas depois a gente conversa, agora eu tô ocupada. Tchau. Para um adolescente adquirir um celular, é necessidade, vaidade ou modinha? Será que eu e você precisamos mesmo desse objeto que atrai gastos extras? Hoje, eu estarei conversando com especialistas no assunto, para nós podermos expor nossas ideias e razões para não nos separarmos desse aparelhinho. Porque você já sabe, isso é da minha conta. Por que você tem seu celular? É porque seus amigos têm? Ou é porque você precisa de um celular? Os dois, né? Porque eles tendo um celular, eu também, a gente pode conversar assim. E também é bom ter celular, né? Você tá a par de tudo que tá acontecendo no mundo e tal. Eu acho que é a modinha, né? Todo mundo tem. Então, você também acaba tendo, porque tipo, se você não tem, você é um meio que... é o excluído de todo mundo, né? Porque aí só você não vai ter. Eu acho que a influência das pessoas também ajuda bastante você ter um celular. Eu acho que se eu ficasse sem celular, eu ia me sentir excluída socialmente. Eu uso bastante pra conversar. WhatsApp, Instagram, Facebook, Snap. Pra bastante coisa. Os pais deveriam, eu insisto nisso, deveriam pensar o que eles querem fazer com esse telefone. Se os pais pretendem ficar em contato com o filho, quando o filho está, por exemplo, ele sai da escola e ele vai sozinho a uma aula de dança, aula de inglês ou alguma outra coisa assim, simplesmente para saber o que está acontecendo com o filho, se o filho precisar de alguma coisa, um telefone simples, desses que só digitam o número que você pode mandar um torpedo, tá? Seria suficiente. E acho que esse seria o melhor limite. Esses telefones mais sofisticados, onde você tem acesso à internet, WhatsApp, Facebook, Twitter e tudo isso, já chegaria um momento que os pais dariam isso mais como presente, tá, do que como uma ferramenta de uso. Se a sua mãe tirasse seu celular hoje, por quanto tempo você conseguiria ficar sem seu celular? Na verdade, eu não dependo muito do meu celular. Eu faço outras coisas, não fico me prendendo ao celular. Desde que eu esteja com o meu tablet, tá tudo ok, porque tem as mesmas coisas, os mesmos aplicativos, então iria fazer diferença. Quanto tempo você fica com o celular? Por dia? Em média, assim. Eu acho... eu não tenho como calcular um tempo. Eu acho que é todo dia... Não, toda hora. Pelo menos acho que dá pra parar de usar quando você vai dormir, vai tomar banho. Sei lá, lavar a louça, algo assim. Mas toda hora você tá com o celular, toda. Thales, você tem um orçamento mensal? Você prepara o quanto você vai gastar com seu celular por mês? Na verdade, eu não preparo. Quando eu ganho algum dinheiro, aí minha mãe, não, se tem dinheiro você paga. Eu pago, mas geralmente é eles que pagam tudo. E você, Lê, você tem um orçamento? Na verdade, não. Quando acaba, eu falo, pai, acabou meus créditos, bota mais pra mim. Aí ele põe, às vezes. Quando os seus créditos acabam antes da mesada chegar, o que você faz? Eu não peço de novo, porque se eu pedir de novo, eu sei que eles não vão colocar, mas... eu espero até acabar o mês, daí eles colocam de novo. Thales, você comentou que você tem um plano pós-pago, certo? E você conseguiria pagar os créditos que você utiliza? Mais ou menos assim, né? Olha, eu acho que não, porque se depender de mim pra usar 3G e essas coisas... Não, porque o tempo todo mexendo no celular, né? E estourar. A conta deveria ser paga pela criança. Porque a partir daí ele vai gerir seus fundos e ele vai decidir o que ele está querendo fazer com seu dinheiro. Caso contrário, uma coisa que está à tua disposição e você não aprende a gerir recursos. Um celular pós-pago até que pode funcionar como uma ferramenta de educação financeira também. Você conseguiria ter o celular que você tem hoje se você tivesse que ter pago? Sim, mas não ele inteiramente. Eu pagaria ele com certeza, mas eu precisaria de uma ajuda dos meus pais, né? Porque
Você sabe como é, né? Difícil ter dinheiro hoje em dia. Como deve ser adquirido esse aparelho? Com o esforço dos filhos ou dos pais? O ideal seria para o teu próprio esforço, porque a partir daí você vai começar a valorar mais também o que você tem. Mas é fantástico isso de ter um sonho, poupar para alcançar esse sonho e realizar esse sonho de curto, médio, longo prazo. Chegar no dia que fala, olha, aqui estou comprando meu celular com o dinheiro que eu poupei. Se a questão é que ele vai ter o celular e cada vez que ele estourar seu limite, vai para o pai e vai pedir mais dinheiro para comprar mais crédito, não está ajudando. Seria a mesma coisa que um erro que está começando a acontecer de pais que estão dando para crianças um cartão de crédito sem educar eles financeiramente. A principal dica, o que você quer fazer com o teu dinheiro? Se você receber uma mesada X, por exemplo, vamos pensar, 100 reais. Tá? Você quer gastar 100 reais por mês falando com teus amigos? Ok, tudo bem. E o que você vai fazer com qualquer outra coisa que você quer gostar? Tá? Então, essa é a parte mais interessante, quando você utiliza o telefone e tem esse crédito dependendo de você. Tá? Porque a partir daí, se você souber o que você quer, tá? Que esse é o desafio maior nesse momento com os jovens, a partir daí, esse crédito pode ser utilizado como ferramenta de educação financeira. Hoje eu aprendi que o celular não é um aparelho tão necessário para um adolescente, mas também aprendi como utilizá-lo corretamente. Eu sou Letícia e isso é da minha conta. Olá, que prazer é começar mais um programa Saldo Extra, tendo a honra de ter a sua companhia, de ter a sua presença conosco, receber o carinho da sua audiência e a confiança que você tem depositado no nosso trabalho. Você sabe, o Saldo Extra está aqui a cada semana lhe trazendo dicas de como você pode cuidar bem do seu salário. E hoje nós vamos falar de um assunto que certamente vai envolver a todos aqueles que estão nos assistindo. Vamos falar de contas de telefone. Como você pode gastar menos com a sua conta telefônica? Outra coisa, você está satisfeito com o serviço de telefone? Aquilo que você contratou está correspondendo? Os preços estão condizentes? E aí, como é que está o uso do seu telefone celular? Para falar e tratar desse tema, temos a honra de ter uma especialista conosco, que é a Sônia Amaro. A Sônia Amaro é especialista em direitos do consumidor, ela conhece muito sobre esse tema e vai trazer informações significativas para nós. Fique atento neste programa especialmente preparado para você. Mas, como de costume, vamos agora saber um pouco mais da nossa economia com o Bruno Eumano no nosso quadro Notas de Economia. Olá, caro amigo do Saldo Extra, olá Antônio, vamos às notas de economia dessa semana e hoje para falar sobre o desempenho da indústria brasileira. No começo deste mês de setembro, o IBGE finalmente divulgou uma boa notícia em relação ao setor industrial, que cresceu 0,7% na comparação com o mês imediatamente anterior, o mês de junho. Mas a notícia não é tão boa assim. Isso porque, na comparação com julho do ano passado, houve queda de 3,6% na produção industrial. No acumulado deste ano de 2014, desde janeiro até julho, a queda é de 2,8%. E esses números negativos podem ter consequência. A Fiesp afirma que só no estado de São Paulo, no mês de julho, mais de 15 mil trabalhadores do setor industrial foram demitidos. Mas esses números também são reflexos de outras situações. Isso porque a indústria passa a produzir menos justamente quando a demanda por produtos é menor. Um exemplo bem atual dessa situação é a venda de carros, que, segundo o IBGE, caiu quase 8% no primeiro semestre desse ano. E é justamente a indústria de veículos a que teve a maior queda na produção industrial agora em 2014. Esse cenário da indústria brasileira é reflexo de dois pontos importantes da economia: inflação e taxa de juros.
Com os preços em alta ou inflacionados e as taxas de juros também em elevação, a tendência é que o movimento na economia diminua, o que afeta diretamente o comércio e também a indústria. É justamente para entender esse cenário que é importante ficar atento às notícias de economia, especialmente nessa época em que os candidatos à presidência apresentam seus planos econômicos para os próximos 4 anos. O Notas de Economia fica por aqui, nós voltamos na semana que vem. Até lá. É com você, Antônio. Obrigado, Bruno. A sua participação é sempre muito importante para todos nós. Como eu disse, vamos falar hoje sobre contas de telefone e temos conosco Sônia Amaro. Como eu mencionei, ela é especialista em direitos do consumidor. Ela é advogada de formação, tem dedicado a sua vida a proteger os direitos do consumidor em geral, trabalhando como supervisora institucional da Proteste. A propósito, Sônia, introduzindo aqui o nosso diálogo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a instituição que você trabalha e a sua área de atuação. Bom, a Proteste é uma associação de consumidores. Nós trabalhamos com algumas atividades, eu vou mencionar algumas delas. Fazemos os testes comparativos de produtos, temos uma série também de estudos financeiros e econômicos, claro, tudo isso voltado a informar o consumidor, né? Quer dizer, a nossa missão natural é informar o consumidor e buscar também a melhoria nas relações de consumo, buscar melhoria na legislação, nas normas que regem ali as relações nos vários segmentos do mercado de consumo. E como vocês disponibilizam os estudos, as pesquisas e os materiais que vocês têm produzido na Proteste? Sim, olha, esse material nós disponibilizamos nas nossas revistas. Nós temos 3 revistas. A Proteste, que fala basicamente desses testes realizados nos produtos. Temos a revista Dinheiro e Direitos, que aí sim ela aborda a questão financeira do consumidor. E temos uma terceira revista, que é a Proteste Saúde, com artigos, claro, todos voltados à saúde do consumidor, cuidados que ele deve tomar, dicas, recomendações e além, claro, de informações também de forma bastante rica no nosso site. Qual é o site, como que o telespectador pode buscar informações de como adquirir esse material e conhecer um pouco mais a Proteste? Olha, o endereço do site é www.proteste.org.br. E até uma outra informação, estamos presentes também tanto no Twitter quanto no Facebook. Legal, muito obrigado, Sônia. Certamente a gente vai procurar mais informações sobre o tema, sim. Mas hoje, Sônia, o assunto é contas de telefone. Antes de falar sobre o assunto de telefonia, fale um pouquinho para nós sobre o histórico desse assunto de telefone no Brasil, porque no passado era difícil ter acesso ao serviço telefônico, era muito caro. Hoje parece que está bem mais fácil adquirir uma linha telefônica. Mas os serviços, será que evoluíram assim como a tecnologia? Os preços, eles estão hoje mais compatíveis com o serviço que está sendo prestado? Fala um pouquinho sobre essa trajetória. Tá. Pois é, realmente a gente teve uma verdadeira revolução nesse segmento de telecomunicações aqui no país. Nós, há anos atrás, não faz tanto tempo assim, nós tínhamos, por exemplo, para adquirir um telefone fixo, né, quer dizer, uma dificuldade enorme. As pessoas dependiam e ficavam anos esperando, né, inclusive as pessoas entravam naqueles chamados planos de expansão na época, demorava anos para conseguir uma linha telefônica, era caríssimo, né, quer dizer, a linha telefônica era muito cara, isso na telefonia fixa, claro, numa época em que não existia ainda a telefonia móvel, a telefonia celular. E aí veio todo um histórico nesse segmento de mudança das normas, veio a busca da universalização do serviço, né? Quer dizer, universalização do serviço busca justamente atender a maior quantidade possível de cidadãos, né? Quer dizer, que a maior quantidade possível de cidadãos realmente possa ter aquele serviço. Só que por outro lado, o que acontece? Claro que hoje é acessível, né? Quer dizer, praticamente todos os consumidores, todas as pessoas, todos os cidadãos têm realmente acesso, têm como ter esse serviço, mas em contrapartida é um serviço caríssimo, é muito caro. Quer dizer, se a gente mencionar aqui a telefonia móvel, infelizmente aqui o Brasil é um dos países que tem o minuto mais caro. Nossa.
né? Só que o nosso salário não é um dos mais baixos se a gente comparar com vários países aí do mundo. Então, mais uma vez, quer dizer, existe aí também um descompasso, né? Quer dizer, a gente tem acesso ao serviço, mas a gente tem um serviço caríssimo e pior ainda, né? Quer dizer, realmente a qualidade, principalmente hoje na telefonia móvel, é muito ruim. Quer dizer, não tem serviço de qualidade como deveria. Então, a gente paga muito para receber, infelizmente, um serviço muito ruim. Agora, o consumidor, obviamente, sabe dos problemas, porque eu também vivo essa dificuldade, eu viajo bastante, o telefone não funciona, nós temos um contrato, deveria funcionar porque é um plano nacional. Como que está essa relação? Em que ponto nós estamos vivendo hoje? O consumidor está reclamando? Alguma coisa está sendo feita? Como está essa situação hoje? O que nós podemos ver de melhora no futuro? Olha, pois é, a Proteste tem todo também um histórico aí de procurar conseguir realmente que o consumidor tenha serviços melhores. Temos feito uma série de reivindicações à Anatel, que é a agência reguladora, não só reivindicações, mas fizemos, inclusive, há alguns meses atrás, no final do ano passado, fizemos uma manifestação na frente da Anatel em São Paulo, na frente da agência em São Paulo, do escritório deles, justamente pedindo serviços de qualidade. Nós ingressamos, porque não tivemos realmente uma outra forma, né, de resolver isso. Ingressamos recentemente, a Proteste ingressou recentemente com uma ação coletiva contra todas as operadoras de telefonia celular que atuam no mercado. Então, entramos com a ação contra a TIM, Vivo, Claro e Oi. Justamente porque, em razão da falta de qualidade no serviço 3G. Nós pagamos pelo serviço 3G, quer dizer, a maior parte dos consumidores que, lógico, contrataram, pagam pelo serviço 3G, mas não recebem o serviço 3G, recebem muitas vezes 2G. Então, realmente, não tivemos uma outra forma de trabalhar o assunto, a não ser realmente buscar, por via judicial, ali o ressarcimento para esses consumidores. Não só ressarcimento para esses consumidores, mas, na verdade, assim, o que a gente está buscando judicialmente é que o serviço realmente passe a ter qualidade, passe a ser prestado da forma como ele é oferecido. Quais as reclamações mais frequentes dos consumidores? Olha, a reclamação mais frequente do consumidor é problema realmente, por exemplo, na questão do 3G. Então, ele não consegue, muitas vezes, baixar um determinado arquivo, ele não tem acesso ao serviço, dependendo de onde ele está, ele não tem acesso ao serviço. A Proteste, inclusive, fez testes com relação ao serviço 3G. Percorremos aí várias cidades e várias estradas em vários estados do país e foi constatado que realmente o consumidor, muitas vezes, ele não tem acesso ao 3G, ele tem 2G. Em algumas outras situações, embora ele tenha acesso ao serviço 3G, a velocidade é muito inferior àquela contratada também. Então, faz com que ele tenha dificuldade. E claro que o consumidor, muitas vezes, contrata, inclusive, esse serviço até para trabalho. Quer dizer, então, é lamentável, né, que a gente tenha esse tipo de situação aqui no país. Por isso é que recorremos à justiça. Nós temos aí um contrato duplo, né? O primeiro de um fornecimento de um serviço de 3G, que está ruim. O Brasil está falando em 4G, mas nem o 3G estabilizou, mas nem vamos para esse lado. Vamos falar agora do serviço de telefonia. Sim. Hoje, como que está, pelo menos, o serviço de telefone? Quem adquire um plano nacional, existem esses problemas de ligação. Isto é frequente? Acontece com uma operadora, mais frequente com operadora? É regionalizado? Como que está esse quadro? Infelizmente, também muito ruim. Se a gente pensar realmente nas ligações telefônicas, né? Quer dizer, acontece muito problema, acontece muito cobrança indevida e problema também de qualidade. Então, é frequente aquele caso, o consumidor liga, a pessoa, quando ele atende, né, do outro lado ali, atende, ele nem consegue começar a falar porque cai a linha. Isso é um problema frequente que acontece. E em situações assim, em grandes cidades, em locais, em bairros, não estou me referindo aqui a locais mais afastados, em que às vezes realmente você vai ter uma dificuldade maior. Não, eu estou me referindo a grandes cidades em que existem antenas, a gente sabe, e mesmo assim a qualidade é muito ruim. Então o consumidor muitas vezes não consegue falar, ele não consegue completar uma ligação.
E ele liga 2, 3, 4 vezes e lá vai o crédito que ele colocou no telefone, lá vai a conta bancária, não é Você isso? sabe que até inclusive há inclusive uma resolução da Anatel em que não se pode cobrar num determinado espaço de tempo por essas ligações chamadas ligações sucessivas para o mesmo número. Quer dizer, então veja, foi uma forma, pelo menos, quer dizer, nesse espaço de tempo eu não vou ser cobrada. Agora, se exceder esse espaço de tempo eu tiver que ligar novamente, eu vou ser cobrada. Então realmente a qualidade é muito ruim e o serviço muito caro. Agora uma pergunta, como é que está essa questão do serviço pré-pago? Porque você compra um serviço pré-pago, só que ele tem um prazo de validade, não acumula, ele perde os créditos. Isso mudou porque havia uma reclamação muito grande com respeito a este assunto. Sem dúvida, havia sim. E hoje existe recentemente, né, foi publicado aí pela Anatel também, um novo regulamento geral do serviço, uma resolução que estabelece isso. Esse é um dos pontos, né, a questão de estabelecer prazo para utilização dos créditos. Nós, a defesa do consumidor, sempre fomos contrários a isso. Né? Quer dizer, a gente entende que, a partir do momento que o consumidor pagou, porque ele paga antecipadamente, ele paga primeiro para depois O próprio se nome utilizar já diz isso, né? do Pré-pago, serviço. né? Pré-pago. Então, é um crédito que ele tem. Então, nós sempre fomos contrários a isso. Quer dizer, a partir do momento que você pagou, você tem que utilizar a hora que você quiser. Quer dizer, mas, infelizmente, a gente não conseguiu aí ter sucesso com relação a isso, então realmente foi fixado ali esse prazo para a utilização do serviço, pelo menos é um prazo um pouco maior do que era praticado pelas operadoras. E essa resolução da Anatel prevê uma série enfim, de mudanças, né, nessas condutas aí das empresas. Agora, é claro que em algumas situações houve aí, a gente espera, na verdade, porque ela vai ainda entrar em vigor, a gente espera que haja uma melhoria. Por exemplo, a questão da rescisão do contrato. Os consumidores não conseguiam rescindir o contrato, porque ficavam horas, quer dizer, minutos e minutos esperando ali na linha, até a linha cair, não conseguiam rescindir o contrato. Isso, claro, não estou falando na questão do pós-pago. Então, pelo menos essa resolução, ela vai estabelecer o seguinte, bom, em todas aquelas opções que se tem, geralmente quando você liga para o serviço de atendimento ao cliente, uma das opções tem que ser ali a rescisão do contrato, ou seja, não preciso passar necessariamente por um atendente. Então, tem que ser uma das opções ali eu pedir a rescisão do contrato. Sônia, ruim ou bom, o serviço está aí, eu preciso utilizá-lo. Eu vou agora, como consumidor, contratar uma operadora. Quais os cuidados que eu devo tomar? Primeiro, as características, né, daquilo que está sendo oferecido, o preço, então muitas vezes são oferecidos aqueles pacotes de minutos e tal. Tentar ali realmente buscar aquilo que vai melhor lhe atender. Né? Quer dizer, aquele pacote, porque realmente hoje é oferecido dessa forma para o consumidor, então buscar aquilo que melhor, né? Quer dizer, evitar ali comprar algo também que você não vá se utilizar, sendo que, como eu falei, o preço realmente é muito caro, é um serviço muito caro. Sobre o sistema antigo de telefonia fixo, ele é recomendável ainda? Desculpa, telefonia fixa, né? Aquele telefone de casa. Você recomendaria usar esse serviço? Sem dúvida. Não, claro. É muito mais barato, né, ainda, quer dizer, do que se a gente comparar com o celular. Então, se a pessoa, claro, ela fica mais tempo em casa, ou está em casa em determinados horários, para ela realmente se utilizar do telefone fixo, porque vai sair certamente mais barato. Eu não sei se você tem alguma observação sobre isso, esses combos, né, que envolvem acesso à internet, telefonia, a TV por assinatura. Esse pacote de serviço, no final, financeiramente, ele compensa ou não? Pois é, em algumas situações não. Então, por isso que o consumidor também, e hoje ele recebe uma avalanche, digamos assim, de ofertas nesse sentido, né? Esses combos, onde contempla tudo isso. Mas será que esse consumidor, será que ele precisa de tudo isso? Então, a nossa recomendação é compare, mais uma vez, compare preços. Compare o que está sendo oferecido por uma determinada empresa com o que está sendo oferecido por outra, compare isoladamente esses serviços e verifique se realmente, quer dizer, o consumidor vai querer mesmo internet, TV por assinatura, o telefone fixo, tudo isso. Será que ele vai ter a oportunidade até de se utilizar de todos esses serviços? Porque às vezes não é o caso.
né? Às vezes são pessoas que ficam tão pouco em casa e tem algum outro tipo de atividade que realmente até inviabiliza ali esse tipo de produto, né? De produto, Serviço exato, que como está sendo consumidor, né? Então, pesar muito bem. Mas, olha, sem dúvida alguma, sempre comparar o que está sendo oferecido com os preços, né? Agora, eu mencionei sobre a cartilha e eu queria saber o seguinte, o telespectador pode ter acesso a essa cartilha da Proteste que vocês prepararam? Ela é gratuita? Sim, sem dúvida. Olha, esse material, qualquer pessoa que tiver interesse pode, inclusive, baixar integralmente o conteúdo da cartilha. Tá? Ela está disponível, o site é o proteste.org.br/cartilhas. Vai, inclusive, ter a oportunidade de ver todas as outras cartilhas que nós temos também. E, como eu falei, todas as pessoas têm acesso e podem baixar integralmente o conteúdo da cartilha. Sônia, muito obrigado. Nós vamos passar toda essa informação também no nosso blog, quem sabe fazer um link lá com o site da Proteste, porque o assunto ele é extenso e certamente poderíamos falar aqui muito mais sobre este tema, mas eu acho que despertou em nós o interesse de conhecer mais. Muito obrigado. Que Deus abençoe, Sônia, no seu trabalho, sua vida, sua família. Obrigada, eu que agradeço. Eu queria terminar lendo um texto da Bíblia com vocês e fazer aqui uma breve reflexão. Talvez a sua ligação telefônica com um amigo, com um familiar, talvez não funcione bem. Talvez você precise de um conselho, de uma palavra amiga e não está conseguindo fazer contato com alguém que você ama, com alguém que você estima. Mas não sinta-se sozinho por isto. Mesmo que o seu sistema telefônico aqui na Terra não funcione, existe alguém que você pode falar diretamente com ele, a hora que você quiser. A linha não cai e você não tem custos para isto. Eu estou me referindo à nossa relação com Deus. No livro de Salmos, no capítulo 145, verso 18, diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Se você precisa de uma ajuda, você precisa de uma palavra amiga, fale com Deus, procure-o, ore ao Senhor, leia a sua palavra. Ele vai lhe dar a paz, o conforto e a companhia que você precisa. Fica aqui o nosso pedido e o nosso convite para que você permaneça ao nosso lado. Estaremos aqui na próxima semana esperando por você. Um grande abraço, que Deus lhe abençoe.